Bom, muito bom dia. Em nome da Comissão de Tecnologia da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, eu saúdo a todos. Estamos finalizando aí a nossa Canada House, uma semana cheia, muitos palestrantes. Hoje vamos ter 2 painelistas ilustres aqui, falando de LGPD, para finalizar o evento. E já aproveito para saudar os dois, que é o Paulo Salvador Ribeiro Perrotti, que ele é CEO da LGPD Solutions, e o Luiz Cota, que é CEO da Auro Software, né? Também não posso deixar de falar do nosso patrocinador oficial do evento, que é a Lake House Immigration Consulting. Eu sou Valdomiro Dalberto, eu sou diretor da Tech Solutions, que é uma empresa associada da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e sou um dos coordenadores da Comissão de Tecnologia aqui na CCBC. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá, como o Paulo Perrotti aí, que foi nosso honroso presidente aí, né, durante um bom período, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá ela é uma organização sem fins lucrativos, né, que divulga, independente, que divulga negócios, oportunidades do mercado brasileiro e do mercado canadense, procurando apresentar empresas e pessoas, né, dos dois países, dos dois mercados, além de também participar de iniciativas e projetos sociais, né? A Comissão de Tecnologia que eu pertenço, ela é uma das comissões setoriais da CCBC. A CCBC procura ter várias comissões setoriais para tratar dos diversos assuntos de interesse de Brasil e Canadá. E na Comissão de Tecnologia, a gente trata da busca, da expansão dos negócios ligados à tecnologia. Nós estamos nessa semana, que é a Semana do Canada House. O Canada House é uma iniciativa nossa que, no decorrer de uma semana, durante o ano, a gente debate temas e iniciativas de área de inovação e tecnologia. Hoje, para encerrar o evento, nós temos a participação ilustre aí, do Paulo Perrotti e do Luiz Cota, que eles vão trazendo para nós o tema que é bastante importante, que é o tema da LGPD, né? O tema deles é LGPD, Plataforma para a Gestão de Processos e Serviços, e a responsabilidade civil e criminal do encarregado de dados. Eu não vou falar mais, senão eu vou entrar na palestra deles. A nossa apresentação ela vai tem mais ou menos 1 hora. Nós vamos abrir passando para o Paulo Perrotti, que é o CEO da LGPD Solutions. Ele vai fazer a apresentação dele, depois o Luiz Cota, da Aurus, vai falar da parte do Aurus, e, ao final, a gente abre para um tempo de um bate-papo. As perguntas, nós vamos abrir o chat para perguntas. As perguntas que entrarem no chat, a gente vai tentar passar todas para eles responderem, e, ao final, o encerramento, tá bom? Paulo, por favor, aí assuma, e boa palestra para você, boa palestra para o Luiz Cota, eu volto só ao final. Obrigado, Miro. É uma grande honra estar aqui contigo, né? De novo na casa da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, onde eu me sinto muito à vontade, né? Durante 4 anos eu tive a grande honra de comandar essa super relevante associação, e agora eu estou aqui colaborando, né? Ajudando aqui a Câmara de Comércio Brasil-Canadá com um tema que realmente é muito importante, que é o que a gente vai falar hoje, é o que está mais acontecendo, né? Se vocês abrirem os jornais todos os dias, sempre tem uma questão sobre vazamento de dados, né? Infração de dados. Então, hoje o que a gente vem conversar hoje é praticamente o amadurecimento de um conceito, né, de proteção de dados, né? É uma guerra velada, é muito difícil. Eu sempre brinco com o seguinte, né? Quantas pessoas tentam entrar hoje na tua empresa com um tonel de gasolina e um palito de fósforo para colocar fogo na tua empresa, e quantas pessoas tentam invadir o teu servidor ou acessar tuas informações pessoais através de vários tipos de subterfúgios, e você pode ter certeza que são centenas ou milhares por dia, né? Nenhum cliente que eu assessoro, né, tem mais de 1.000 tentativas de ataques por dia.
Então, através disso, a gente consegue entender um pouquinho que é um ataque escuro, né? Um ataque no escuro, um ataque velado. Você não consegue localizar onde está o seu atacante, e ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, por isso que essa questão da governança de dados é muito importante, né? E também qual é a responsabilidade desse profissional que cuida da governança desses dados. Então, vou começar aqui, né, a apresentação, se vocês permitirem, né? Eu vou aqui para colocar aqui já, disponibilizar a nossa apresentação de hoje. E estamos aqui, né? Hoje vamos falar sobre as responsabilidades do encarregado de dados e o comparativo desse profissional em relação à Europa e ao Canadá, né? Vamos começar, então, da primeira, né, da premissa que todas as empresas, né, brasileiras, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 41, ela diz o seguinte: todas as empresas que coletam, tratam e armazenam dados precisam ter uma pessoa chamada encarregado de dados. E essa pessoa, ela se responsabiliza, né, pela toda a gestão, manutenção e também, no caso de uma infração, por essa questão da responsabilização de como é que esses dados foram tratados preventivamente e corretivamente. Veja o tamanho da responsabilidade desse profissional, né, chamado encarregado de dados, porque ele é guardião, né, essa pessoa é uma obrigação legal ser designada, então ele é o guardião das informações de dados pessoais de dentro da empresa. E aí, né, esse guardião, né, serve tanto para grandes ou para pequenas empresas. A lei não distingue, né, o tamanho da empresa necessária para ter essa aí profissional. Então, pode ser desde uma empresa grande, né, nível Brasil, como a Magazine Luiza, Lojas Renner, né, que são empresas, Casas Bahia, né, Pão de Açúcar, que são empresas que atendem ao Brasil, ou mesmo, eu brinco, né, a padaria da esquina, né? O Manuel da padaria da esquina, se ele tem um caderninho de fiado, né, no papel mesmo, né, ele também tem que estar submetido à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lembre-se que aquele caderninho de fiado, se ele for sequestrado, né, e alguém roubar esse caderninho, veja o estrago que pode ser feito. Imagina alguém com esse caderninho entrando em contato com os clientes e assim, olha, aqui é da padaria do Manuel, né, dá para você fazer um Pix aqui para mim, né, e quitar a dívida? Então, veja que até esse caderninho é de suma importância, porque, né, seja papel, seja material digital, precisa ter uma governança desses dados, entender onde eles estão, mapear esses dados e projetar uma defesa para esses dados. E essa que é a grande incumbência desse profissional chamado, né, encarregado de dados, ou, de acordo com a GDPR, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que nós vamos comentar aqui mais para frente, chama-se Data Protection Officer. Vamos lá, então, agora, próximo slide. Esse aqui é um pouquinho, né, da minha biografia, vamos dizer assim, né, meu currículo, além de, né, de ser aí o head da LGPD Solution. Eu sou professor de Cybersecurity na pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, fui presidente da nossa casa aqui, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, de 2017 a 2021, sou certificado internacional pela EC Council, né, de Segurança da Informação, sou membro da Comissão Especial de Relações Internacionais do OAB, tenho, né, pós-graduação, né, de MBA da FGV, LLM em Direito de Informática, especialização em Mercado Financeiro, especialização em Direito Canadense de Quebec pela UQAM, para quem aí tem familiaridade, né, com o universo canadense, sabe que é uma grande universidade sediada em Montreal, né? Quando eu estava nos meus trabalhos e passeios, né, no Canadá, essa é uma fotografia que eu tirei mesmo do jornal, tá? Essa fotografia é minha, né? Por isso que a qualidade não está tão boa, mas eu estava lá folheando, isso foi foi em setembro de 2019, olha lá, antes da pandemia, bem antes da pandemia, né? Eu estava folheando o jornal e eu me detive nessa informação desse jornal de Toronto, né, que diz o seguinte: que o Canadá estava enfrentando uma demanda massiva de profissionais de cibersegurança.
né? Então, veja que no Canadá, aqui, né, nessa notícia, dizia que tinha 50 mil vagas abertas e sem ocupação para a área de cibersegurança, porque é onde agora se situam as principais ameaças às empresas, né? Se você pode pensar em uma ameaça ao seu negócio, pode ter certeza que a primeira delas, que é a mais próxima de acontecer, é um ataque cibernético. Infelizmente, temos que viver, né, com esse problema, e isso pode acontecer com qualquer um, né? Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois, ela vem justamente a tentar regular esse tipo de infração, né? Fazendo com que as empresas determinem projetos preventivos e corretivos, né, eventualmente, em uma infração de dados, e leia-se uma infração, pode ser também um vazamento de dados. Então, por isso que essa notícia foi bem importante, quer dizer, no Canadá isso já estava alerta desde 2019, então uma demanda, né, não preenchida de 50 mil profissionais, aproximadamente, de cargos não ocupados. Imagina aqui no Brasil, que a gente ainda em 2019 estávamos ainda discutindo quando ia entrar em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por isso que, né, o Canadá é um país um pouco mais maduro no que se refere a questões, né, de uso da tecnologia, já tinha visto essa questão e aí já estava tomando as devidas providências para ocupar esses espaços, seja com profissionais nacionais e até internacionais. Por isso que também aqui abre-se uma oportunidade muito grande para profissionais brasileiros que pretendam trabalhar com cibersegurança no Canadá. E aqui, só complementando, né, a questão, né, eu gosto muito dessa frase desse profissional, né, especialista de cibersegurança do Citibank, que diz o seguinte: estar sob ataque não é uma situação, um evento específico, é uma constante. Trata-se do como e quão frequente estamos sendo atacados. Então, né, talvez nossos servidores estão sendo atacados, nós não sabemos e não percebemos isso. Então, esse é um dos grandes problemas, que você pode ter um problema de vazamento de dados e você não sabe porque você não está monitorando e rastreando da forma apropriada, né, como está o seu ambiente tecnológico. Então, por isso que é muito importante fazer os diagnósticos para que você perceba e se atente a um vazamento de dados que pode sim estar acontecendo na sua empresa e você não sabe que isso está acontecendo, né? Agora, voltando um pouquinho, né, para entender um pouquinho o histórico dessa questão, né, de como se chegou hoje, né, as questões internacionais da Lei Geral de Proteção de Dados, e tem um estudo do Gartner Group, né, quem é da área de tecnologia conhece bem Gartner, diz que a partir de 2022, quer dizer, no ano que vem, cerca de mais de 60% do mundo econômico capitalista terá uma lei geral de proteção de dados, e isso só tende a aumentar, né, e para ser cada vez mais. Então, para que países possam fazer negócio entre elas, terá uma exigência de que aquele país tenha uma lei geral de proteção de dados, né? Lembre-se que a OCDE, né, que é a Organização Mundial Econômica, que o Bolsonaro, nosso presidente, quis tanto fazer parte, né, e ainda o Brasil não é parte da OCDE, uma das questões, uma das exigências desde a década de 80 é que aquele país tivesse uma regulação sobre proteção de dados. Então, para você fazer parte da OCDE, então temos que lembrar que o Brasil também já cumpriu esse requisito, que é ter uma lei, né, voltada para esse tipo de proteção. Então, veja, ó, que desde 86, né, também, né, na década de 80, já os Estados Unidos já publicou uma legislação, que é essa Computer Fraud and Abuse Act, né, já falando sobre a questão de proteção de dados, e veja que ela tem muitas questões de similaridade com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que também fala sobre, né, causar dano, perda, né, de um dado pessoal, né, o tráfico de senhas, extorsão envolvendo computadores. Então, tudo isso se refere a um vazamento de dados. Então, né, temos aqui, né, a questão embrionária, né, não existe a utilização massiva da internet acontecer praticamente 10 anos depois, mas vejo que desde 86, né, quem assistiu aquele filme, eu sou da época, talvez alguns de vocês não sejam, assistiu aquele filme Jogos de Guerra, né, que era um menino, né, acho que era o Matthew Broderick, se não me engano, que era o ator. Ele conseguiu fazer né, acessar o sistema de defesa
dos Estados Unidos, né, podendo acionar uma guerra nuclear, porque ele conseguiu hackear o sistema de defesa americano. Então, isso é um filme da década de 80, bem interessante, né, e já deu aí para dar uma ideia, né, de ataques cibernéticos. E também teve um ataque recente à NASA. Durante 13 minutos, hackers dominaram um satélite da NASA. Então, veja que é o seguinte, todos nós estamos suscetíveis. Se a NASA, né, teve um problema de ataque, né, se o sistema, né, se esses grandes sistemas, veja no caso das lojas, né, Renner também, né, recentemente, teve um ataque cibernético. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ficou 2 semanas sem trabalhar por causa de um ataque cibernético, né? Então, por isso que nós temos que ter o quê? Procedimentos preventivos e corretivos para dominar uma situação como essa. E em 2018, né, foi publicada na Europa a Lei Geral de Proteção de Dados deles, que é a GDPR, né, que é a General Data Protection Regulation, e a partir daí o Brasil mudou. Por que em 2018 o Brasil mudou, né? Porque a Europa, com a publicação dessa lei da GDPR, né, que regulava a proteção de dados na Europa, dizia o seguinte, que nenhum país poderia fazer negócios com a Europa, né, com o mercado comum europeu, se não tivesse uma legislação correlata. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR, entrou em vigor em maio de 2018, e já em julho de 2018 foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Então, você vê que, rapidamente, para que o Brasil pudesse continuar suas relações comerciais com a Europa, foi, então, publicada aí também a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira para contemplar e possibilitar, né, esse trâmite de negociações entre Brasil e Europa. Então, contando um pouquinho do histórico, né? E com isso, então, né, determinou-se o que na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, o que é dado pessoal e dado pessoal sensível, né? Os dados pessoais são dados cadastrais e o dado pessoal sensível é aquela que a lei determinou uma proteção maior, né? Que são dados biométricos, dados de saúde, de origem racional e étnica, convicção religiosa, política. Então, todas essas que são dados mais íntimos, né? Dados que são considerados sensíveis, a lei colocou regras específicas para esse tipo de regulação. E aí todo mundo fala, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a questão da privacidade de dados deveria estar na Constituição. Eu entendo, né, existe aí, lógico, várias correntes discutindo a esse respeito, mas eu entendo que ela já está devidamente contemplada na Constituição Federal quando a gente fala o direito à intimidade. Quando a gente fala de direito à intimidade, os dados pessoais estariam inseridos ao direito à intimidade, né, à vida privada e à imagem das pessoas. Então, eu até entendo que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, ela já contempla a privacidade de dados dentro da intimidade, né, da pessoa. Então, ao meu ver, né, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio regulamentar já uma proteção que já existia na Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea, né, que é o direito à intimidade, é uma cláusula considerada imexível, né, como diriam, né, o nosso ex-ministro da época do Collor, né? Então, é uma questão que a gente não pode discutir, é um direito praticamente nato, né? Um direito do indivíduo ter, então, essa intimidade não violada, né? E aqui um pouquinho sobre conceituação, né? O que é controlador, o que é operador, porque essas figuras são muito importantes dentro da lei, que elas vão determinar, né, a gestão e como é que vai ser aplicada as obrigações, e agora vamos entrar direto das obrigações, né, do encarregado de dados. Então, existe o controlador e o operador, que são os agentes de tratamento de acordo com a LGPD. Então, o controlador é aquela empresa que coleta, trata e armazena dados, e o operador é aquela empresa que trata uma informação por conta e ordem do controlador. Então, eu diria que o controlador seria o contratante e o operador o contratado. Por exemplo, né, você tem uma empresa e você contrata uma empresa para rodar a folha de pagamentos. Quando você faz isso, o controlador, porque você tem seus empregados, então você coleta, trata e armazena dados do seu empregado, e você terceiriza o trabalho de folha de pagamentos para o operador.
né, que é uma empresa de contabilidade. Então, dando um bom exemplo de como funciona, né, a relação controlador-operador, o controlador é a empresa que tem os dados e o operador é o terceirizado que opera os dados. Então, controlador por exemplo, a minha empresa, e aquele que roda a folha de pagamento, aquela empresa de contabilidade, é o operador, né? E aqui, então, temos a nomeação. O artigo 41 diz o seguinte: o controlador deverá indicar um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E esse profissional, então, é um profissional obrigatório, aqui não existe uma faculdade, né? Assim, você pode indicar um encarregado de dados? Não, ele deve indicar um encarregado de dados. Então, empresas que coletam, tratam, armazenam dados e compartilham dados precisam, né, apontar esse encarregado, esse profissional, que é o responsável pelos dados pessoais na empresa, que assume responsabilidade civil e criminal pela preservação, integridade e vazamento de dados. Então, todo mundo me pergunta, né, fala assim, mas Perrotti, a Lei Geral de Proteção de Dados não fala sobre questão de responsabilidade civil e criminal, né? Fala sobre responsabilidade do controlador. Mas o encarregado, como que entra nisso? Por que né, existe essa corrente que fala da responsabilidade civil e criminal pela preservação dos dados, né? Eu vou dizer que é um dever de ofício, né? Um dever do encarregado de dados de trabalhar essa informação, né? Bem feita, da forma correta, da forma apropriada, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples para a gente entender e absorver essa informação. Nós temos um motorista da empresa. Esse motorista, ele pega o carro da empresa e ele está dirigindo e ele bate o carro. Se ele bate o carro andando dentro da velocidade permitida, estava o farol verde, ele tinha licença para dirigir, né? Estava na sua sã consciência e bateu o carro, aconteceu um acidente, né? Ele estava tomando todas as providências para que isso não acontecesse, né? Ele estava zeloso, ele não estava agindo com negligência, imprudência ou imperícia. Então, desse modo, ele não se responsabilizaria porque ele estava dentro do exercício da atividade dele, trabalhando da forma correta. Agora vamos ver contrário senso. Esse mesmo motorista, ele estava bêbado, ele atravessou o sinal vermelho, ele estava acima da velocidade e ele não estava com a licença dele vigente. E bateu e matou uma pessoa. Ele teria uma responsabilidade criminal em cima disso? Certamente que sim, porque ele não agiu da forma que ele deveria agir. Ele agiu totalmente imprudente, negligente, né, e até mesmo imperito, porque ele estava dirigindo da forma não apropriada como deveria agir. Então, aqui a gente faz uma analogia para a questão do encarregado de dados, né? Eu sei que isso é muito polêmico, muitas pessoas entendem que é um exagero, mas não é. Porque, na verdade, o encarregado de dados ele tem um dever funcional de cuidar dos dados da empresa, de zelar pelos dados da empresa e fazer esse trabalho. Então, ele tem que agir com diligência. Se ele não age, por exemplo, se ele identifica uma vulnerabilidade e ele não toma nenhuma providência, ele pode sim ser responsabilizado, porque ele deveria ter, de ofício, ter entrado, né, ter efetuado uma intervenção e não fez. Se ele não fez, ele foi omisso. Se ele foi omisso, logo ele tem que ser responsabilizado pela omissão, né? A empresa não pode, de nenhuma forma, aí, né, ficar suscetível a uma omissão de uma infração de dados, né? Que isso pode comprometer, sim, toda a segurança na informação da empresa. Então, por isso que a gente tem, né, esse entendimento de que ele tem uma responsabilidade civil, né? Quer dizer, se ele causou, se ele foi negligente, imprudente ou imperito, ele causar um dano para a empresa e tem uma responsabilidade civil, e criminal se isso decorrer, né? Se ele verificar uma infração grave, por exemplo, uma infração de concorrência desleal, por exemplo, né? Alguém que está coletando dados sigilosos da empresa e passando para um concorrente, e ele não tomou nenhuma providência, né? Então, lembre-se que existe a lei da concorrência, o código, né, da propriedade industrial, que está lá previsto crime de concorrência desleal, então ele pode ter sido omisso, ele viu aquilo ocorrendo e não tomou uma providência. E aquilo é um crime. Existe um crime de concorrência desleal. Ele pode, de alguma certa forma, indiretamente contribuir para esse crime tenha acontecido e ele também estar aí sujeito às penalidades e às imputações criminais decorrentes dessa infração e dessa omissão. Perfeito? Bom, então, passando para o próximo slide, né? Então, aqui temos, né, as funções, né, obrigacionais do encarregado de dados de acordo com a lei. Então, ele é o porta-voz da empresa, né, junto não só aos titulares dos dados, como também para as autoridades,
ele tem que também orientar os colaboradores, ele tem que sensibilizar os colaboradores. Isso muitos encarregados de dados e muitos serviços de DPO, né, de encarregados de dados que nós vemos no mercado, não se atenta a essa obrigação do encarregado. Ele tem que também fazer um trabalho proativo de sensibilização interna dos colaboradores para que eles possam também vir a ser sensibilizados a respeito da lei de autoproteção de dados. Então, lembre-se que é um trabalho constante, não é um trabalho passivo, ficar simplesmente esperando e aguardando o chamado, mas ele tem que também prever e estabelecer procedimentos de capacitação, sensibilização e governança dos dados na empresa. Por isso que a gente, né, por isso que estamos falando de encarregado de dados, esse é uma das grandes incumbências dele, que é fazer a manutenção e gestão dessa capacitação interna, né, por departamento, que a gente, né, recomenda que seja feita, que todo departamento tenha lá, né, uma pessoa responsável, orientada pelo encarregado de dados, para que essa pessoa faça a governança desses departamentos no que se refere à aplicação da privacidade de dados. Perfeito? Aqui temos também, né, as características, né, que existia antes, né, e aí foi retirado do nosso projeto de lei. O projeto de lei da LGPD tinha aqui uma exigência de capacitação técnico-regulatória, né? Isso foi excluído, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira não contempla qualquer tipo de capacitação para o encarregado de dados. Então, qualquer um pode ser encarregado de dados. Mas, se você colocar qualquer um, né? Eu brinco o seguinte, chegou o estagiário, primeiro dia na empresa, aí você chega para ele e fala assim, parabéns, você é o nosso encarregado de dados. Isso está correto? Não, não está correto, porque existe uma responsabilidade de você indicar um cargo para alguém. Mesmo que a lei não exija, né, uma capacitação para essa pessoa, você colocar uma pessoa totalmente despreparada para ser um encarregado de dados, né, você está negligenciando essa função. Então, você vai ter, sim, as penalidades, se houver uma penalidade, e lembre-se que toda penalidade, toda vulnerabilidade, toda infração de dados que aconteça, você tem que se autodenunciar em até 48 horas para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso é uma obrigação legal também. É uma infração de dados, você tem que se reportar para uma autoridade. Então, em uma auditoria dessa autoridade nacional, ou mesmo do Ministério Público, ou mesmo da Polícia Civil, Polícia Federal, ou um cliente, né, que vem perguntar para vocês, eu quero conhecer o encarregado de dados. Encarregado de dados não ser alguém que tenha capacitação para isso, você vai passar por um grande problema, porque se essa pessoa não sabe exercer a atividade dela da forma correta, né, você certamente será responsabilizado porque você colocou, o que eu brinco, uma tartaruga no poste, né? Ela está lá, ninguém sabe porque ela está lá, mas ela, de alguma forma, ela apareceu num poste. Então, ela não deveria estar lá. Então, obviamente, é como, né, um encarregado de dados despreparado. Então, quando for procurar um profissional, tente procurar um profissional capacitado para ocupar esta posição. Caso contrário, você poderá ser responsabilizado pela indicação errada de um profissional, né, que está exercendo de uma forma errada uma ocupação tão importante que a lei obriga, né? E aqui eu coloco um pouquinho sobre a questão do conflito de interesse, trazendo agora um pouquinho de direito comparado da Europa, que aqui é o nosso estudo, né, direito comparado, um pouquinho do Canadá, um pouquinho da Europa, e veja que existe uma preservação de conflito de interesse. O encarregado de dados, ele não pode ter conflito de interesse com nenhuma outro departamento da empresa. Veja o seguinte, né? Indicamos um encarregado de dados, uma pessoa da tecnologia. Então, ele está dentro do departamento de tecnologia e ocorre uma infração de dados tecnológica. Existe aqui um conflito, porque se ocorreu uma infração de dados no departamento de tecnologia que ele é subordinado, ele tende a diminuir esse tipo de infração ou ele tende, muitas vezes, até mesmo a ocultar, né, essa infração. Então, ele tem que ser, o encarregado de dados, ele tem que ser designado para uma área totalmente protegida, né, para um departamento protegido, onde ele pode, sim, fazer as denúncias que são necessárias, né, e sem nenhum tipo de conflito de interesse, e esse é o tipo de decisão que aconteceu na Bélgica, né, que até veja que, né, havia a posição desse encarregado estava na área de compliance, né, que muita gente entende, não, vamos colocar o encarregado de dados na área de compliance.
e veja que se houver um conflito de interesse dessa área com o encarregado de dados, ele também não pode estar na área de compliance. Ele tem que estar totalmente autônomo, independente, para entender, interpretar. Eu digo que ele funciona muito parecido como um agente CVM em uma empresa de capital aberto, uma SA de capital aberto. Se ele vê uma infração de dados, ele tem que, se esse agente CVM ele vê uma infração, ele vê uma fraude, ele tem que denunciar aquela fraude, caso contrário, ele pode perder a certificação CVM dele. A mesma coisa com o encarregado de dados. Se ele vê uma infração, né, e ele não tomou uma posição por um conflito de interesse departamental, ele pode ser, sim, aí também ser punido, né, e estar dentro daquela responsabilização que eu coloquei ali no início, né, ele pode ser responsável civil e criminalmente por uma omissão ou por uma negligência. Perfeito? Aqui um pouquinho também da parte, né, europeia, né, entendendo um pouquinho qual é a designação, o que, por exemplo, o Information Commissioner's Office da Inglaterra designou a respeito do encarregado de dados. Né? Então, veja que aqui a aplicação do encarregado de dados na Europa ela é bem intensa. Né? Então, veja que os DPOs têm que ajudar as empresas a monitorar a conformidade interna. Então, no Brasil, existe uma questão legal que é muito mais simplificada e muito mais superficial, que aqui diz que o encarregado de dados tem que capacitar e sensibilizar as pessoas da empresa. Veja que, de acordo com as orientações da Europa, os encarregados de dados têm que monitorar a conformidade interna. Então, veja que na Europa, a questão do encarregado de dados, obviamente, que é muito mais sensível e muito mais pesada, né, responsabilidade do que no Brasil, mas também estamos aguardando aqui, a gente aguarda também as decisões da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para entender como será aplicada, né, as penalidades e esses conflitos de interesse que acontecem com o encarregado de dados, que ainda, né, para quem não sabe, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entrou em vigor 1º de agosto desse ano, ou seja, tem alguns meses apenas. Então, estamos também no aguardo de algumas portarias, de algumas orientações, né, que essa autoridade ficou e, né, de ter uma incumbência, uma responsabilidade deles, né, passar mais informações para nós a respeito de como será a aplicação da LGPD e como será, né, também a gestão, como deverá ser a gestão do encarregado de dados. E aqui temos os exemplos específicos voltados do que é, né, uma obrigação muito mais severa, né, uma obrigação muito mais rígida para o encarregado de dados europeu. Tá? Temos aqui também, né, a questão da figura, né, do Canadá. E do Canadá, o que eu gosto muito da legislação canadense, que é diferente da brasileira e da própria europeia, tem um artigo aqui que eu acho especial, que é o seguinte, que o encarregado de dados, a PIPEDA, né, chama-se PIPEDA, a legislação canadense de proteção de dados. Olha que bacana isso aqui. Ó. De acordo com a PIPEDA, o encarregado de dados, lá chama, né, tem outro nome, é o diretor de dados, tal, tem outro tipo de nomeação, mas é o que cuida dos dados pessoais, ele tem que participar de todos os processos de tomada de decisão comercial aplicáveis da organização que digam respeito ao processamento das informações pessoais. Que empresa hoje não faz, né, empresa madura, uma empresa competitiva, uma empresa de mercado, não faz processamento de dados, né? A empresa que não faz, então, está perdendo espaço no mercado. Digamos assim, que todas as empresas maduras, grandes, posicionadas, todas elas fazem tratamento de dados dos seus clientes, de hábitos de consumo, né, para entender como é que o cliente, né, se comporta, né? E aí, então, obviamente, que o encarregado de dados, ele tem que agora fazer parte, de acordo com a legislação canadense, ele deve fazer parte na tomada de decisão comercial, de como é que aquele produto vai ser lançado no mercado, se aquele produto vai ter algum tratamento de dados. Vamos pensar hoje que uma das principais compras que a gente faz hoje é no aplicativo, não é verdade? Né? Vamos ver aqui o Mercado Livre, né? Todas essas empresas que cresceram muito, principalmente com a Covid, que você não podia sair, não podia ir no shopping fechado. O que você fazia? Comprava no Mercado Livre, comprava em outras, né? outras OLX, né? Outras empresas de comércio eletrônico. E, obviamente, que eles fazem tratamento de dados. Para quê? Para te passar a publicidades customizadas. Né? Quem não assistiu um filme, né, muito importante para quem quer trabalhar com, né, quem gosta desse assunto, existe um filme que está na Netflix chamado O Dilema das Redes.
né? Eu sugiro que todo mundo assista. Para mim para quem trabalha com privacidade de dados, tem que ver esse filme, que é muito legal, que ele mostra como os dados pessoais tratados nas mídias sociais podem sequestrar, digamos assim, o ser humano, né? Como ele pode te mudar teu comportamento, como ele quer mudar o seu comportamento, né? Como as mídias sociais trabalham, os algoritmos trabalham para te seduzir, né? Para fazer com que você esteja suscetível às informações que eles te passam. Então, isso é bacana vocês verem, e é em cima disso que trabalha a própria Lei Geral de Proteção de Dados canadense, que é envolver o encarregado de dados na tomada de decisão. E eu entendo até, e é um dos trabalhos que eu faço na LGPD, é tentar incorporar essa política dentro das empresas que eu trabalho, que é dar empoderamento ao encarregado de dados para que ele também possa entender e colaborar, né, com a questão comercial, para que ele lhe dê a devida importância, para que nenhum lançamento comercial, né, nenhum produto, que a gente chama privacy by design, né, que é você criar um produto desde o início, né, na sua concepção, já pensando na privacidade de dados. Então, isso é muito importante, né? Esse conceito de privacy by design é um conceito canadense, foi criado por uma canadense, né, por uma mulher canadense, que é bem bacana. Então, veja aqui um empoderamento feminino também, que é bem bacana, né, saber que uma mulher que criou esse conceito. Então, né, o privacy by design é justamente essa questão. A privacidade de dados estar já desde o início da concepção de um projeto, de um produto, né? Então, você já nasce com ele na cabeça e você já, quando você coloca ele no mercado, então ele já está totalmente protegido, dados pessoais do seu cliente, do seu colaborador, já estão devidamente protegidos, né? Então, aqui só um pouquinho, né, falando sobre, né, no caso de uma infração de dados, né, o que pode acontecer, então as penalidades, pode chegar uma penalidade a 2% do faturamento, né, limitado a 50 milhões de reais. Aqui eu vou passar um pouquinho rapidamente, porque aqui são as penalidades, né, o que pode ser feito, né, as majorações e minorações de penalidade, né, como é que atenua ou majora uma penalidade se você adota uma política de privacidade ou não, se toma atitudes preventivas ou não. Tudo isso está dentro da mensuração, né, das sanções administrativas. Ou seja, se você tomou providências, sua penalidade será menor. Se você não tomou providências, sua penalidade será muito maior, e isso vai ser levado em consideração pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui eu já coloco algumas decisões, né, judiciais, e eu destaco também que mais de 40% dos processos judiciais envolvendo LGPD estão envolvendo reclamações trabalhistas. O número é muito alto. Então, a gente fala o seguinte: a LGPD não foi feita só para cadastro de clientes e comércio eletrônico. A LGPD, os advogados trabalhistas já identificaram, né, essa questão de que, se você não trata internamente o processamento de dados junto aos seus colaboradores, isso certamente se tornará um problema. Tá? Os advogados trabalhistas já identificaram isso, então, por isso que a gente vê esse número altíssimo de reclamações trabalhistas, ou seja, 40% das ações envolvendo LGPD envolvem reclamações trabalhistas, né? Então, quase metade das ações no Brasil envolvem reclamações trabalhistas. Então, muito cuidado, não só com os dados do seu cliente, mas também com os dados, né, que são trafegados internamente, e a gestão desses dados dos seus colaboradores. Perfeito? Aqui eu levo 2 pontos sobre responsabilidade do DPO, né, que a responsabilidade do controlador seria objetiva, de acordo com o NPD, ou seja, né, ocorreu uma infração, independente de culpa, você tem que reportar a NPD, né, e a NPD vai fazer a apuração se houve ou não se deve ou não ser cabida uma penalidade, né? A judicial já está sendo uma responsabilidade subjetiva, ou seja, você precisa provar, né, que você atuou sem negligência, imprudência e imperícia, e se você provar que tomou todas as providências, né, você poderá estar, né, não recair nenhum tipo de penalidade contra você. Então, aí a gente vê que a responsabilidade do DPO também é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, ele só vai ter uma penalidade, né, ele só terá uma responsabilidade civil e criminal se ele causar, né, ou se ele for, por omissão ou por ação, causar uma infração de dados. Então, é uma responsabilidade que a gente chama no direito uma responsabilidade subjetiva, ou seja, né, depende dele causar essa infração. Se ele atuou da forma que ele deveria atuar, com toda a prudência
também não vai acontecer nada com ele, por isso que a gente insiste na capacitação do DPO para que ele realmente exerça a atividade como deve ser exercido, para que não tenha nenhum tipo de responsabilidade, nem civil nem criminal, contra essa pessoa. Tá bom, gente, eu acho que aqui eu também gostaria de esclarecer esse ponto da inversão do ônus da prova, né, que é muito importante. O que está acontecendo hoje na nossa justiça? As pessoas estão entrando com ação judicial e tive uma infração de dados. E a empresa tem que provar que ela não causou aquela infração. Então, isso é muito perigoso, porque presume-se que a empresa seja infratora, a não ser que você prove o contrário. Então, você, como gestor, né, de uma empresa, se você for um encarregado de dados, você tem que trabalhar com isso aqui, chamado inversão do ônus da prova. Por isso que você precisa ter material, por isso que a gente trabalha, né, esse é o meu trabalho, né, dentro da LGPD Solution, é trazer materiais e comprovações e materializações de que a empresa tomou providências no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se você não tiver essa materialização, essas formalidades, você certamente terá uma punição, porque você tem que ter essas prevenções, né, e correções se ocorrer uma infração de dados. Então, qualquer denúncia hoje, muito cuidado, porque está ocorrendo a inversão do ônus da prova, ou seja, você tem que provar que você é honesto, né? Então, vem uma denúncia, prove você que você não cometeu aquela infração. Então, por isso que a gente toma muito cuidado e sugere muito que seja feito um seguro contra ataques cibernéticos, né? Porque esse seguro irá ajudar a empresa a administrar muito melhor essa questão. E se vocês quiserem depois conversar um pouco comigo, então eu já falei bastante aqui, eu queria abrir espaço para o outro debatedor, né? Se você tiver interesse de conversar um pouco mais sobre seguro contra ataques cibernéticos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, né? Está aqui o meu e-mail, né? Eu interajo muito no nosso LinkedIn. Se vocês quiserem conversar no LinkedIn também, abrir o debate lá, fico à disposição. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra ao outro debatedor, o Luiz Cota, que irá aí dar seguimento à nossa apresentação. Muito obrigado a todos e fico aqui à disposição por e-mail ou depois para responder perguntas aqui no nosso debate. Muito obrigado. Doutor, eu até gostaria que você ficasse, porque você abriu a minha apresentação. Praticamente tudo que eu vou falar, você já deu essa abertura aí. Miro, eu posso continuar aqui a partir do que o Paulo falou? Fica à vontade aí, Luiz Cota. A apresentação é sua. Tá bom, eu vou começar então minha apresentação, mas basicamente o Dr. Paulo aqui já iniciou, né? Deixa eu voltar aqui um segundo só. Minha apresentação, o Dr. Paulo já abriu a minha apresentação, né, falando de coisas que efetivamente eu vou apresentar aqui para todos, que é exatamente a questão do que o DPO precisa fazer, ou o que as empresas têm que fazer depois do momento de implementação. Até falou um pouquinho de seguro e tal, mas a minha fala ela é especificamente a respeito do processo de adequação, né? Eu tenho visto muito, acompanhado aqui com o Dr. Paulo, principalmente, as empresas muito preocupadas com o processo de adequação, como se ele fosse um projeto, né? Ele tem início, mas ele não tem fim. E as pessoas precisam, principalmente o DPO, que é esse responsável, né, e o controlador de dados, que é basicamente a empresa, ter uma governança sobre esse processo. Então, a pergunta que eu faço aqui nessa abertura é: e depois do processo de adequação à LGPD? Digamos que a empresa do Dr. Paulo fez todo o processo de adequação, documentações, identificou os proprietários, as áreas de negócio, as documentações, contratos, tudo isso que precisava ser feito. E depois? Isso se acaba? Você não tem controle? Você não tem governança? Para que vai servir o DPO? Qual é a ferramenta que o DPO vai utilizar para acompanhar
e eventualmente, notificar a NPD de algum processo. Então, vamos lá. Primeiro, eu não estou conseguindo... Desculpa, gente. Deixa eu só voltar aqui. Eu não estou conseguindo passar a minha apresentação. Slide por slide. Vamos ver. Um probleminha técnico aqui, gente, só. Vamos lá. Todos estão vendo aí? Miro, você conseguiria me dar um retorno? Estão vendo o meu... Sim, pode seguir, pode seguir. Então tá. Só um pouquinho a respeito da minha experiência. Eu tenho mais de 30 anos na área de tecnologia, né, em segurança de informação e infraestrutura, né? Passei por diversas companhias multinacionais, como a Cisco, Aeroport, Surf Control, fui Country Manager, sou sócio fundador da Auro Software e também da Cyber Insurance, que é uma corretora especializada, a primeira corretora especializada em seguro cyber no Brasil, né? Tem MBA em gestão empresarial pela GV, marketing na FAP, sou engenheiro eletrônico por formação, tá? E aqui a gente vai efetivamente começar a falar um pouquinho desse processo de adequação e depois dessa adequação o que acontece, né? Então, inicialmente, esse processo que vocês estão vendo aqui, ele é um processo baseado na ISO 27001, muito preconizado pelo Gartner, que o Dr. Paulo já citou, que são todas as etapas que você precisa fazer, a checagem, para estar adequado, né, em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aqui vale para qualquer lei, tá? Então, tem as questões de organização, comunicação, todos os processos, direitos, a parte de proteção de dados, aí muito ligada à tecnologia, gestão de consentimento, que também tem um pouco de tecnologia, recursos humanos, backup, né, que é uma questão, obviamente, importante. Talvez eu julgo que backup seguro hoje talvez seja a principal ferramenta em termos de privacidade e segurança de dados, que a gente tem visto aí, a maioria das empresas não tem feito isso da maneira adequada. Toda a gestão de contrato, transferência de dados para as empresas que fazem negócios fora, a questão do seguro, né? Seguro é um capítulo à parte aqui, porque o seguro não é só contra ataque cibernético, o seguro pode envolver principalmente lucros cessantes, todos os custos inerentes a multas regulatórias, gastos com advogados, todas as demandas que você, porventura, venha a ter contra a companhia, enfim, né? E, por último, a parte mais importante, que é o tratamento de dados e a governança pós-adequação. Então, o que as empresas vão ter que começar a fazer, né? Primeiramente, eu queria usar um termo aqui muito usado no marketing, que é a questão dos P's, né, do marketing, para quem estudou e está familiarizado, se lembra aí dos 4 P's do marketing, né? Hoje já são 8, né? A gente já está ficando meio velho com isso, né? Mas eu costumo dizer que existem os 3 P's da privacidade de dados e segurança da informação. Quais são esses 3 P's, né? São pessoas, processos e a parte de proteção. O que exatamente eu quero dizer com isso? Primeiro, pessoas, né? O que é preciso dar atenção, né? Primeiro, as pessoas precisam estar treinadas e elas precisam ter consciências, conscientização da questão de segurança da informação. A parte mais sensível na questão de segurança de dados e privacidade hoje são as pessoas, né? Se você não tiver uma pessoa conscientizada de que ela é parte fundamental no processo de segurança, de vazamento de dados, você vai ter uma fragilidade grande.
processos, né? E aí é identificar os processos de negócio chaves dentro da empresa que precisam ser monitorados. E também os processos, né? Os frameworks que você vai utilizar para poder fazer a gestão desse processo, né? E aí, por fim, a proteção. E aí envolve tecnologia, né? Todas as tecnologias envolvidas, e além disso, também a parte do seguro, né? O seguro cibernético, né? Como é que eu posso me proteger? A última milha, né? O seguro cibernético ele não substitui tecnologia, ele é só uma questão a mais para que você possa se proteger, né? E fazer com que, se algum acidente, se tudo que você se precaveu der tudo errado, você ainda tem uma última milha aí, a parte do seguro. Eu estou realmente com um probleminha aqui, eu não estou conseguindo fazer a apresentação, gente. Deixa eu mudar o slide aqui. Mais um segundo só. Essa questão de tecnologia é sempre muito complicada, né? Vamos lá. Por isso que tem que fazer seguro, né, Cota? Sempre acontece. Cara, no momento, a Microsoft sofre com isso, né? E eu tô com um problema na passagem dos slides aqui, cara. Não consigo passar mesmo. Se você clicar na própria tela aí, do Zoom, ele não anda, não? Não, cara, não. Bom, eu vou passar por aqui. O Paulo teve esse mesmo problema. Eu vou tentar por aqui. Ah, vai por aí. Eu acho que vai ser mais fácil, né? Então vamos lá. Primeiro as pessoas, né? Voltando. Especificamente você precisa tratar, treinar e educar as pessoas internamente dentro das empresas, né? Então você tem a parte de comunicação, de divulgação de políticas e avisos, toda a parte de treinamento a respeito da LGPD, né? O que é, todo mundo precisa estar ciente. Não adianta você tomar todas as precauções se um funcionário não sabe que ele não pode divulgar uma informação sensível de determinado cliente ou funcionário, né? Aí você tem a nomeação do DPO, né? Que é uma pessoa, né? A definição de proprietários de processos de negócio, tem lá um responsável pelo processo, né? Identificação de contatos relevantes, tudo isso faz parte do framework utilizado pelo Gartner, né, e pela ISO 27000, para você estar em conformidade com a lei, né? E aí, identificação de controladores e operadores. Isso tudo tem que estar muito, muito claro. Processos, né? O que você vai utilizar? E aí tem vários processos, não só o processo para adequação e para proteção de dados, aí a gente está falando de ISO, né, para quem está mais familiarizado, mas também os processos de segurança, né? NIST, tem todos os outros aí. É preciso também fazer inventários desses processos de negócio, né? O doutor Paulo citou aqui, documentar todo o processo. Isso vai desde o momento que você faz a adequação, né? Porque isso pode ser um atenuante em caso de uma infração e de uma punição, né? Então é preciso ter tudo documentado de que você, como pessoa jurídica, a empresa, tomou todas as providências para que o problema não acontecesse, o incidente não acontecesse, o vazamento de dados não acontecesse. E isso precisa ser constantemente revisado. Os processos, as empresas, as pessoas, todas elas mudam. Troca um funcionário, um responsável de PO pode ser trocado. Né? Ninguém nasce e morre dentro de uma companhia, nem mesmo os donos hoje em dia, né? Com tanto de M&A, aí, de fusões e vendas e aquisições. Também determinar aí os direitos de acesso, os direitos de consentimento. Tudo isso faz parte de processos que precisam ser constantemente revisados, né? E a parte de proteção, né? Então, a gente está falando de proteção
não só perimetral, a proteção de dados, e a gente está falando de tecnologia que você vai utilizar. Firewalls tem uma série de tecnologias ligadas à segurança da informação e proteção de dados. Hoje já há até uma separação disso. Retenção e backup, né? O que pode ser retido de dados e como você faz esse backup. A própria gestão do consentimento, isso precisa ter um controle. A própria gestão do acesso, hoje existem inúmeras ferramentas que fazem isso. Fazer aí uma análise de vulnerabilidade constante e a gestão de segurança de informação. Vou abrir um capítulo especial aqui. Nós vimos um caso recente, né, e um seguro cobre isso. Tá? Teve um incidente numa determinada empresa que virou um sinistro, né? Eles tiveram um custo que precisou ser coberto por um seguro. E aí eles contrataram uma empresa de segurança da informação, famosa, uma multinacional, que fez um PET scan, né, em toda a rede, isso o seguro cobriu, inclusive, para ver se não tinha algum esquema, algum malware implantado lá, né, esperando só uma vulnerabilidade para poder atacar novamente. Porque geralmente a gente tem a remediação, né, imediata, subiu o backup, ok, beleza, está tudo no ar de novo, vamos tocar. Então, é preciso fazer uma varredura, se não ficou nenhum malware lá adormecido, que em determinado momento ele vai voltar a atacar, inclusive no backup. Eu costumo citar que o backup, na questão não só de estrutura de dados e de estrutura administrativa em termos de tecnologia, ele é importante, mas o backup é uma ferramenta de segurança hoje importantíssima, né? Muito importante. E aí, voltando aqui para o início da apresentação, né? A LGPD ela não pode ter só começo, ela não tem que ser começo, meio e fim, porque senão ela seria apenas um projeto, né? E não precisaria do DPO. Né? Você precisa ter a gestão da governança e a continuidade disso. Né? Você precisa fazer o PDCA. O PDCA, né, o Planning, Deploy, Check and Act, eu não vou citar aqui a tradução disso em português, ficaria um nome feio, mas você precisa fazer a reavaliação de todo o processo e ter ferramental suficiente para que o próprio DPO, que é responsável, possa fazer a governança contínua do processo que foi iniciado lá no momento que eu chequei, que eu fiz todo o checklist da minha adequação LGPD. Os meus contratos estão de acordo, a LGPD, a própria lei, ela tem sofrido modificações, o Dr. Paulo citou aí um item, né, que foi mudado na lei. Então, assim, é preciso um acompanhamento contínuo, é preciso treinar sempre novos funcionários que entram, é importantíssima a presença do RH, é preciso conscientização constante, é preciso atualização da política de privacidade, da política de segurança, é preciso fazer com que essa comunicação chegue ao usuário, né? É preciso ter lá uma série de requisitos de segurança hoje importantes que até fazem com que seguro cyber seja aceito ou não, tá? O grande problema que hoje as corretoras ou quem trabalha com seguro cyber tem enfrentado é aceitação, porque a maioria tem poucas seguradoras hoje no mercado, acredito que 3 ou 4 só trabalhando com seguro cyber, e elas é que fazem o custo, né? Elas que analisam o risco. Os requerimentos para aceitação do seguro são enormes. E seguradora não faz um assessment tecnológico no ambiente do cliente para saber se aquilo que ele está escrevendo no papel é verdade ou não. Você vai e escreve isso. Então, escreve aquilo que está acontecendo no seu ambiente e a seguradora vai e analisa. Só que se você não tiver uma série de requerimentos e acompanhamentos, eles não vão aceitar, a menos que você minta, né? E se você mentir, você vai perder direito ao seguro, né? Então, é extremamente importante fazer a governança e dar continuidade ao processo de implementação, senão, realmente, ele vira só um projeto. E aí, tem vários pontos que devem ser sempre acompanhados, né? A questão dos dispositivos móveis, né? As políticas de segurança, como é que esses usuários acessam, né? Entram na rede, como é que as políticas e atualização constante de políticas de segurança,
monitoramento de resposta a incidente. Como é que eu faço o monitoramento? Aconteceu um incidente, quais são as atividades que eu executo quando acontece uma invasão? O que eu tenho que fazer? Né? Os seguros, inclusive, eles estão preparados para isso, eles têm um gerente de resposta a incidente, igual você sofre um acidente de carro lá, você liga para a seguradora, ela vai te falar quais são os passo a passo que você tem que fazer. As seguradoras têm esse serviço, mas assim, é um monitoramento e um processo de resposta a incidente, caso isso aconteça, né? Toda a gestão do RH, treinamentos, contratos, agreements, né? O funcionário entra, ele tem que estar ciente da responsabilidade dele, né? Ele pode tomar uma decisão por dolo. Um funcionário, geralmente eu citei lá que a pessoa é um ponto muito sensível nisso, ele pode colocar uma pendrive, acessar um banco de dados e passar uma série de informações a respeito de clientes, isso é muito comum hoje em dia, né? Os controles de planos de ações e as revisões desse plano de ação, relatórios constantes de dados pessoais, né? Então, assim, é preciso gerar esses relatórios para que se faça acompanhamento, né? E os controles de consentimento, como é que eu registro que foi feito lá um consentimento, ou até a mesma exclusão de dados, onde está isso registrado? Como é que eu tomei essa ação? Eu apaguei isso de todos os pontos dentro da empresa. Então, assim, tem uma série de ações pós-adequação à lei que precisam ser tomadas, né? Gestão da reclamação, todos os indicadores. Eu vou de novo falar aqui de documentar e auditar. Depois eu gostaria até que o Dr. Paulo falasse, né, a respeito disso, de você tomar, se precaver e documentar tudo o que você faz, para que, se for o caso de uma auditoria ou de uma infração, né, que você seja notificado, você tenha como provar e atenuar a sua culpa, porque você tomou todas as providências. É sabido que os hackers hoje estão muito à nossa frente, né? Fazer o PDCA constante, revisar, fazer as melhorias, adequações e os treinamentos contínuos. Enfim, aí um pouquinho de merchan, né? A Aurus tem uma plataforma de gestão de processos, né? E serviços. Ela foi criada, é uma ferramenta de governança, foi criado em 2003, é um projeto japonês, pensando em governança de processos, e a gente foi colocando processos dentro da plataforma, né? Todo o processo, por exemplo, de adequação está mapeado. Desculpa se eu não puder falar, mas eu vou tomar liberdade aqui, viu, doutor Paulo? O Dr. Paulo usa na LGPD Solution a nossa plataforma para fazer o acompanhamento e a gestão da governança de todas, o passo a passo da adequação, do processo de adequação à LGPD, e os clientes que usarem a plataforma, né, elas, inclusive, elas podem utilizar para governança e o acompanhamento do processo e a melhoria contínua, né? Não só para a gestão, mas lá você tem todo o processo de gestão de tecnologia, todo o processo de segurança da informação, isso tudo está lá na plataforma, geração de relatórios, acompanhamentos, registros de requisições, de consentimentos ou de exclusão de dados, e com relatórios, alertas, enfim, isso tudo está lá, está pronto na plataforma. Enfim, eu estourei até meu tempo aqui um pouquinho. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais desse processo, como é que a gente faz essa governança, os clientes aí da LGPD Solution que estão acompanhando, aqueles que utilizarem a plataforma ou já utilizaram, também pode utilizar. Aqui tem os meus dados, eu agradeço muito aqui a disponibilidade da CCBC, né, e o trabalho da Comissão de Tecnologia. Aqui são as nossas informações, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais da plataforma, como ela faz, mas fica aqui, né, a chamada, né, para atenção, principalmente aqueles que assumem como DPO, porque ser o DPO não é ser somente uma posição, tem muita gente de tecnologia assumindo isso, achando que é uma honra, né, ser um DPO. Na verdade, é um problema, que precisa ser, inclusive, remunerado. E você precisa ter ferramental e gerar relatórios de acompanhamentos para poder evitar que um problema aconteça. Tá certo, gente?
vou encerrar aqui. Miro, obrigado. Doutor Paulo, fique à vontade aí. Eu até dei aí uma chamada para um comentário seu. Agradeço demais a oportunidade e a abertura, mas fiquem à vontade aí. As perguntas que tiverem, eu estou à disposição para responder. Obrigado, Luiz Cota, obrigado pela deixa aí, mas de fato, né, dando aí, né, complementando a sua excelente apresentação, é importante ter esse inventário, né, ter um sistema de orquestração, até toda essa metodologia, né, ela é uma exigência da própria legislação canadense. Se você analisar a PIPEDA, que é a legislação, né, canadense sobre proteção de dados, ela exige que você apresente o seu inventário de proteção de dados através de um software. Então, né, o que a gente deveria, até poderia isso ter sido introduzido na própria legislação brasileida, né, da LGPD, mas acabou não sendo. Mas, de qualquer forma, esse inventário, né, essa orquestração, você ter um software que ele te ajuda com as metodologias de ISO 27001, né, que eu utilizo, né, esse software, o Aurus, né, para fazer uma implantação de LGPD, ele é muito importante porque ele não te permite pular etapas. Acho que isso é a grande importância da própria, né, de um processo de LGPD, é que você faça de verdade, de fato, o diagnóstico completo e implantação completa sem pular nenhuma etapa. Né? Porque uma etapa que você pula é uma vulnerabilidade que você deixa. Então, se você tem um software que te ajuda a fazer a rastreabilidade, o monitoramento, né, e toda a implantação seja, né, monitorada e aberta, transparente, inventariada, eu acho que isso a gente ganha bastante vantagem, né, sobre esse assunto. Eu queria responder também uma pergunta, né, que foi colocada aqui pelos nossos, né, telespectadores, pelos internet espectadores, sobre a questão, né, como seria medido que o DPO causou alguma infração nos dados conforme responsabilidade. Essa é uma questão muito subjetiva, você identificar essa infração, né? Ele ocorre principalmente se você visualiza uma omissão, né? Quer dizer, se aquela pessoa, por exemplo, a gente tem que ver com exemplos, né? É muito difícil você determinar o que é uma infração de dados para um encarregado de dados. Mas certamente, se você conseguir comprovar que o encarregado de dados tomou conhecimento de uma infração e não tomou uma providência, isso é uma omissão. E aí, isso sim, merece uma responsabilização. Então, se alguém reporta a ele uma infração e ele não toma providência, ou se ele está num trabalho de monitoramento, até mesmo utilizando um software, ele está monitorando as atividades de tráfego de dados, identifica uma infração e ele não toma uma providência, aí sim ele tem o quê? Ele, de ofício, ele deveria ter tomado aquela diligência e não tomou. Então, a gente vai em cima mais de casos práticos. É difícil você determinar quais são, né? Você precisa... Por isso que é muito importante quando você contratar, né? Se você optar por contratar uma pessoa interna ou um prestador de serviços, é muito importante você ter o que a gente chama de job description, né? Quer dizer, a descrição do que ele vai desempenhar dentro da empresa, o que ele tem ou não que se responsabilizar. Então, por isso que precisa ser listado, e isso, obviamente, que, né, a gente tem experiência nesse tipo de trabalho, então, ou ajudando a empresa a contratar alguém, ou então, né, trabalhando para uma empresa como chama DPO as a Service, ou como encarregado de dados como serviço, né? Então, esse é o tipo de serviço que a gente presta também na LGPD Solutions, estamos aqui à disposição para ajudar quem quer que seja nessas questões, tá bom? Eu também tenho uma pergunta aqui sobre, né, recomendação de um curso, né? Tem um curso aqui que eu que coordenei junto com o Guilherme. O Guilherme é o DPO, encarregado de dados da Câmara de Comércio Brasil e Canadá. Nós desenvolvemos um curso, né, online, e eu, né, fazendo também um pouquinho de merchan, eu coloquei aqui no chat, né, o link desse curso. Fique à vontade para, né, será uma grande alegria se vocês puderem, né, acessar esse curso, fazer o curso, porque é um curso muito prático, né? A gente não vai falar sobre teoria você acessa a internet, né, tá no Google. Mas a parte prática do dia a dia, então a gente aliou o Guilherme, que é o encarregado de dados da Câmara de Comércio Brasil e Canadá, e eu, né, a gente colocou muito objetivo como é que se faz esse desenvolvimento e o desenvolvimento de um projeto de LGPD e o que se precisa conhecer
para LGPD para ser aplicado numa empresa. Então, fazendo, né, merchan aqui, estamos fazendo merchan bastante hoje. Então, basicamente, é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Entrego a palavra aqui para o nosso... Não apareceu? Então, eu acho que eu vou... Estou aqui, Paulo. É o Miro. Miro, a palavra está com você. Acho que eu acabei não passando aqui o link para todo mundo. Deixa eu passar aqui. O link do Luiz Cota também acabou que ele não ficou como link. Eu tinha mandado aqui para só coloquei para todos aqui o LinkedIn e o link da Auro Software. Se alguém quiser me contactar lá pelo LinkedIn mesmo, fiquem à vontade. Aqui também está o link da Auros, se alguém tiver interesse. Bom, parabenizar aí os meus colegas aqui, meus amigos aí, o Luiz Cota e o Paulo Perrotti. Esse aqui é o último painel desta semana da Canada House. Fechamos ele com excelência aí. Agradecendo mais uma vez aí ao Luiz Cota, da Auro Software, e ao Paulo Perrotti, nosso eterno presidente aqui da LGPD Solutions. Esse foi um evento, uma semana promovida pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Ano que vem a gente volta de novo com temas interessantes e também acompanha a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Tem muito evento, muita coisa interessante. Se você é uma empresa que quer se internalizar, procure a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Se você é uma pessoa e tem interesse em conhecer, viver, trabalhar com o Canadá, também procure a Câmara de Comércio. Se você é de tecnologia, nos procure na na Comissão de Tecnologia, que nós estamos aqui à disposição para ajudá-los, né? Então, eu vou fazer o encerramento, agradecendo de novo a Paulo Salvador Ribeiro Perrotti, ao Luiz Cota, ao nosso patrocinador oficial, que é a Lake House Immigration Consulting, e eu vou passar ao Luiz Cota e ao Paulo Perrotti aí para que eles façam a palavra final deles, tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria muito que nos próximos eventos a gente estivesse presencial. Estou com saudade de todos vocês aí, porque a gente acabou descobrindo uma maneira nova de fazer eventos, né, de atrair mais gente, mas espero que todos estejam seguros e salvos, e no ano que vem, a partir do próximo ano, a gente faça esses eventos presencialmente. Primeiro, agradecer a CCBC, é um trabalho sensacional feito pela Câmara, para quem não conhece. Eu sou um divulgador de coração. Essa parte de internacionalização, a CCBC faz com maestria. A equipe de inteligência da CCBC é fantástica. Parabéns a todos aí. O período que o Paulo também teve à frente, muito desenvolvimento. A você, Miro, pela batuta aí da Comissão de Tecnologia, que a gente sempre possa colaborar. Agradeço muito o espaço e a oportunidade de falar. Se alguém quiser alguma informação adicional, mesmo críticas e etc., a gente vou estar à disposição. É sempre bom aí ter pessoas conectadas no meu LinkedIn, e fiquem à vontade para me contactar se quiser alguma informação adicional, independente da questão comercial. Aí, se quiserem alguma informação adicional, eu vou estar sempre à disposição. Obrigado a todos aí pelo evento. Obrigado também para a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, obrigado ao Valdomiro, a toda a equipe de back-office aí, ao patrocinador também, ao Cleiton, a Andressa, que faz um trabalho maravilhoso aqui. Obrigado a todos vocês, a Elisa também, que está aqui nos prestigiando. Enfim, é uma honra, né? Sempre é uma honra estar aqui na Câmara, que eu, afinal, adoro o Canadá. E também, né, como última palavra, eu sempre digo o seguinte, né, sempre que eu termino as minhas apresentações sobre a LGPD, eu digo o seguinte: não façam a governança de dados meramente porque a lei obriga, faça por causa da reputação da sua empresa. Isso é mais importante, né? Proteja os dados da sua empresa porque você respeita o seu cliente e respeita os seus colaboradores. A lei veio meramente para, né, ordenar isso. Mas faça isso, né? Faça isso de coração. Faça isso porque você realmente se importa com seus clientes e seus fornecedores, né, e seus colaboradores. Então, independentemente da lei ou não, a gente entende que você, por respeito aos seus clientes, respeito aos seus colaboradores e sua reputação, faça um projeto de governança de dados.
Pode ser com a minha empresa, pode ser com qualquer outra empresa, mas o importante é fazer, não esqueça disso, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo. Obrigado a todos. Obrigado, Miro. Bom, nos despedimos então. O Paulo já fez aí agradecimento ao pessoal de back-office, ao Cleiton, a Andressa e a Elisa. Então, com isso, a gente encerra. Boa tarde a todos aí. Muito obrigado novamente. Obrigado, tchau. Valeu.